Alô, torcedor, vocês estão no canal Toque Torcedor Esporte Clube. Meu nome é Nilton Santos, peço a você que se lá, se inscreva no canal, dê um seu likezinho, seu joinha, mas não deixe de inscrever no canal. Vamos aqui falar desse jogo de ontem entre Flamengo e Vasco do Maracanã. 1-1 o jogo. Realmente é o seguinte, tudo isso é um jogo que foi muito esperado por todos, até pelo primeiro turno que o Flamengo meteu 6 no Vasco, então é um jogo muito esperado. Só que o Flamengo tem que entender que o Vasco do primeiro turno não é o mesmo Vasco de hoje. Hoje o Vasco muito mais cascudo, o Vasco muito mais que suporta as coisas. O Flamengo tinha que ter feito essa leitura. O Flamengo tem que ter feito essa leitura. Só que o Flamengo faz 1-0, vai no decorrer do jogo, no segundo tempo, se acomoda um pouco, se acomoda, e acontece. O Vasco, como é um time que hoje em dia sabe suportar uma pressão, sabe suportar um ataque constante do adversário, hoje é um time que sabe se defender melhor, mas é um time que sai pro jogo. O Tite era para ter visto isso. O Tite era para ter visto até o resultado do Vasco contra o Atlético Paranaense lá. Que o Vasco, com menos um jogador, foi lá e buscou, fez um golzinho que levou para os pênaltis o jogo. Então o cara tem que ver isso. Hoje o Vasco não é mais um Vasco acomodado. Hoje não é mais um Vasco que aceita uma derrota. É um Vasco diferente. O Vasco é um Vasco diferente. É um Vasco lutador, um Vasco brigador, um Vasco que não aceita a derrota. O Vasco que fica ali até buscando um resultado favorável a ele. E o Flamengo, o Tite não viu isso. Não fez essa leitura no Vasco atual. E quero falar aqui da atuação do Coutinho, que realmente passou por um momento difícil, contusão, Covid, e entrar em forma, né? Que ele estava fazendo tudo para poder ficar em forma para atuar no Vasco. Só que ele entra no jogo ontem, e o Coutinho, eu vim aqui falando que o Coutinho é o seguinte, é um talento, é um excelente jogador, de muita qualidade o Coutinho, mas que hoje, nesse Vasco, ele teria que colocar realmente à disposição o jogador realmente forte para poder atuar nesse Vasco. O gol dele ontem, simplesmente, é de quem realmente, já que o Tite não fez a leitura do Vasco, como é que o Vasco joga, o Coutinho fez exatamente ao contrário. O Coutinho fez exatamente a leitura do Vasco que ele entrar para jogar, que é um Vasco forte, guerreiro, que ele tinha que mostrar essa força dele. E o gol dele foi um gol realmente de raiva, um gol realmente que, quero falar, eu estou aqui, vim aqui para ser um jogador realmente de ponta que o Vasco me contratou. Ele onde fez isso, o gol dele foi realmente de explosão. Foi de encontro à bola com toda a disposição e botou a bola na rede. Esse é o Coutinho realmente que vai conciliar o talento com a força do elenco do Vasco hoje. Cara, um excelente resultado para o Vasco. Um excelente resultado para o Vasco. Porque o Vasco continua cascudo, forte, e para vencer do Vasco, tem que ver, os técnicos vão ter que jogar muito. Vão ter que jogar muito, porque é um time muito aguerrido, um time muito forte hoje é o Vasco. E o Coutinho ontem, meu irmão, botou para fora aquilo que estava guardado dentro dele, e realmente tenho certeza que nos próximos jogos ele já vai entrar mais leve e vai jogar muito, muito, muito. Cara, Vasco sensacional. Buscou empate e fez 1-1. Esse é o Vasco atual de hoje. É o Vasco com o espírito do Coutinho entrou. É um Vasco forte. Vasco, Flamengo 1, Vasco 1. Resultado realmente que favoreceu mais o Vasco do que o Flamengo. Peço a vocês que se vão lá, se inscrevam no canal, dêem um seu likezinho, seu joinha, mas não deixe de estar com a gente aqui no canal. Um abraço para vocês e tudo de bom.